Vem ouvir só essa história aqui comigo. Anos, sou professora de matemática de uma faculdade e fiz uma amarração para um aluno se apaixonar por mim. Essa história não é minha, é a história de uma seguidora, é uma história muito forte, vocês vão gostar. Eu tenho 60 anos, na verdade, na época eu tinha 60 anos, essa história foi, né, tô contando na época que aconteceu isso. Eu tinha 60 anos, já estava aposentada, mas eu era professora de uma faculdade pública, muito conceituada, e eu quis continuar trabalhando, porque eu sempre fui muito disposta, sabe? 60 anos, mas nunca ninguém me deu 60 anos, sabe? Sempre tive a pele muito boa, muito bonita, sempre fiz academia, cuidei muito da minha saúde, do meu corpo, da minha pele. Então sempre fui muito bonitona. É o que diziam, e o que eu acho também, a gente tem que se amar, né, gente? E aí, tinha um rapaz ali que eu dava aula pra ele já há 2 anos. E esse rapaz me encantava, gente. Ai, depois eu comecei a ficar apaixonada por ele. Assim, não sei o que aconteceu, mas ele tinha 25 anos, né? E era meu aluno, não podia ter relação com o aluno, e mesmo porque ele não ia querer saber de uma mulher de 60 anos, né? Ele com 25. Aí o que eu fiz? O desespero começou a bater tanto em mim que eu fiz uma amarração. Fui atrás de uma pessoa que trabalhava com isso. E a pior coisa que existe na vida de uma pessoa é fazer isso pra outra. Porque você tem que ficar, a pessoa tem que ficar com você porque ela realmente te ama. Não adianta fazer esse tipo de coisa, porque o preço que você paga depois é muito caro. E eu paguei um alto preço. E aí eu fiz, gente, fui lá no lugar, eu precisava de uma peça, alguma coisa dele. E quando ele saiu pro intervalo, era a minha aula, né? Tinha acabado minha aula. Eu fiquei lá enrolando e mexi na mochila dele. E peguei um objeto dele ali, uma toalhinha, uns negócios lá que tinha lá dentro da mochila e levei. E aí eles falaram, essa amarração vai ser muito forte, depois não adianta vir com esse negócio de achar que ele tá muito grude. Eu falei, imagina que eu vou achar ele muito grude, eu quero mais é que ele grude em mim. Pode fazer muito forte. E ali eles fizeram, sabe, eu apaguei, me colocaram no chão, um monte de coisa em volta de mim, pólvora, um monte de coisa das bravas. E aí eu acordei, né? Eu apaguei ali, depois eu levantei e ele falou assim, ó, dentro de uma semana você vai ver já que ele já vai estar louco por você. Mas não deu uma semana, gente. Ele já começou a me olhar diferente, aí depois ele me chamou que queria conversar comigo. Falou assim, ó, eu não suporto mais. Tipo assim, parecia que ele já era apaixonado por mim há muito tempo. A pessoa fica completamente em modo, sei lá. Ele falou, eu sempre te amei, mas eu nunca falei. Você é a mulher da minha vida. E ali a gente já ficou, né? Eu já falei, pronto, deu certo. E aí, não dá pra falar toda a nossa vida, mas eu vou resumir. Resumindo, a gente começou a namorar, a gente por alguns meses conseguimos esconder, só que depois descobriram, porque ele era muito, ele mostrava muito que me amava. E aí eu fui dispensada, né, da faculdade, não podia mais dar aula, porque eu me envolvi com um aluno, e ele falou que ia morar comigo, e foi. Os pais quase enlouqueceram, os pais evangélicos, pensa. Quase enlouqueceram. Ele não queria mais saber de falar com os pais. Ele fazia tudo o que eu queria. Ele me tratava como uma rainha. Ele me amava de um jeito, assim, desesperador. Que até era cansativo, realmente. Mas como o rapaz já falou, não adianta. Mas eu queria aquilo, né? Mas eu nunca senti paz no meu coração, porque eu sabia que aquilo não era verdade, né? Nunca senti paz. E eu sempre ficava vendo vultos na minha casa, sabe? O diabo é muito sujo e ele te atormenta, né? Eu tinha pesadelos, assim, terríveis. Eu via coisas, era horrível, gente. Passei por maus bocados mesmo. Eu via coisas vultas. Só que aí a mãe dele começou a orar. Depois eu fiquei sabendo. A mãe dele estava orando. Estava guerreando com as irmãs da igreja. E aí ele começou a ficar diferente comigo. Começou a ficar um pouco mais distante, meio assim, paralisado. E aí teve um dia que ele pegou o celular e eu não sei como, mas ele achou a primeira conversa que eu tive com o cara que fez o negócio lá pra ele. E aí foi quando caiu as escamas dos olhos dele mesmo, espirituais, dos ouvidos, ele acordou espiritualmente. Ele falou, o que eu tô fazendo aqui? O que você fez comigo? Cadê? Eu quero meus pais, eu vou embora dessa casa. Você estragou com a minha vida. E eu comecei a, não, pelo amor de Deus, e ajoelhava pra ele. E na minha casa tinha uma escada muito grande. Ele pegou as coisas dele e saiu correndo. Quando eu fui sair correndo atrás dele, eu rolei a escada. E lá embaixo tinha um negócio pontudo e bateu na minha cabeça. Nisso eu entrei em coma. Eu fiquei em coma uns 3 meses. Uns 3 meses em coma, porque realmente mexeu lá na minha cabeça. Eu pensei que eu não ia voltar mais. Na verdade, eu apaguei, não sei como é que foi, né? Mas eu voltei. Quando eu voltei, a mãe dele estava lá no hospital, gente. E eu fiquei sabendo que a mãe dele ficou o tempo todo lá, orando pela minha vida. Vocês acreditam nisso? Deus é maravilhoso e misericordioso. Porque ali eu pedi perdão para a mãe dele. Eu falei, olha, realmente, eu fiz isso pro teu filho. Ela falou, eu sei, porque Deus revelou. E eu orei para que o meu filho fosse liberto. Porque não é assim que acontecem as coisas. Eu quero que o meu filho seja feliz com uma pessoa que realmente ele ame e ame ele. Você estava obcecada por ele. E eu fiquei aqui orando por você, suas irmãs, para que você voltasse e tivesse a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e sair dessa malignidade. Porque foi
que queria acabar com a tua vida, pra você já sem salvação. Vocês estão entendendo? E eu ali comecei a chorar. Ele entrou, eu pedi perdão pra ele. Parece que aquele sentimento saiu do meu coração. Eu aceitei Jesus. Fui me recuperando. Ela me levou na igreja dela. Foi uma bênção, gente. Olha, me arrepia de falar. Aquele sentimento que eu tinha por ele acabou, porque era uma coisa muito terrível, né? Era uma coisa assim, mesmo, assim, pra acabar com a minha vida. E eu pedi perdão pra ele. E hoje nós somos amigos, assim. Eu não voltei mais, né, pra faculdade, claro que não. Mas ele terminou a faculdade lá. E hoje ele é casado. Eu tenho amizade com a mãe dele, sabe? E passaram-se já uns 8 anos. Já sou uma senhora de 68 anos, mas ainda tô bonitona, viu? Mas não quero saber de me envolver com ninguém. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero viver a minha vida com Deus, sabe? E agradecer sempre a Deus por tudo que ele fez. A misericórdia que ele teve na minha vida, porque eu poderia ter naquele dia, né, e foi feito um trabalho muito sério, e aí depois eu fui fazendo cura e libertação, nunca mais vi aqueles vultos, aquelas coisas horríveis, e hoje eu vivo uma vida em paz, e ele foi feliz, né, foi quebrado isso, por quê? Porque na casa dele tinha uma pessoa que orava por ele, a mãe dele, né, então eu quis trazer essa história pra vocês, pra que se um dia passar pela tua cabeça querer amarrar alguém, não faça isso, porque só traz mesmo coisa muito ruim, e essa é a minha história. Gente, que história, que loucura. A pessoa tem que, como ela falou, a pessoa tem que te gostar pelo que você é e sem você fazer amarrações, alguma coisa pra pessoa poder te gostar. Obrigado. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui, curte, comenta, compartilha. Lembrando que a Intérprete dos Seguidores é um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo. Tchau!